Para começo de conversa, você vai pensar em uma pessoa que seja muito humilde. E no final do vídeo eu vou te dizer uma coisa sobre essa pessoa que faz a diferença na humildade dela. Bom, meus amigos, falando sobre humildade, uma das primeiras pessoas que vem à nossa cabeça pode ser Jesus. E uma outra que também foi muito humilde e é um grande exemplo de humildade foi o rei Davi. E Davi pode ser um exemplo de humildade até talvez mais palpável do que Jesus, porque dá para fazer algumas analogias com coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Jesus foi o maior exemplo de humildade que a gente tem. Ele é Deus que se fez homem por nós, que se fez homem para nos salvar. Veio até nós, se humilhou, se fazendo homem para nos salvar. Esse é o maior exemplo de humildade que a gente tem. Agora, o rei Davi, que foi um homem como nós, é um exemplo mais fácil de entender. Bom, só recapitulando a história do rei Davi, enquanto ele ainda era um simples pastor, ele foi ungido rei por Samuel. E depois disso, o tempo passou, ele chegou, matou Golias, matou um gigante, venceu um desafio que ninguém do exército de Israel conseguia vencer, se dispôs a enfrentar sequer esse desafio. E depois disso tudo, ele ainda continuou sendo um simples pastor de ovelhas. Bom, isso é uma coisa assim, inimaginável nos dias de hoje. Pense você, por exemplo, você é faxineiro, é uma multinacional, e de repente o dono dessa multinacional, ele chega para você com um documento e fala assim, ó, a partir do dia que eu morrer, você vai ser dono de todo esse prédio aqui, de todo o conjunto de empresas que eu tenho, você vai ser o dono, você vai ser o patrão de todo mundo que trabalha aqui, mas só quando eu morrer. E é uma coisa assim que não deixa dúvidas que realmente vai acontecer quando ele morrer. Bom, como é que a gente agiria a partir disso? Se Davi fosse esse funcionário, ele continuaria sendo um simples faxineiro, porque foi isso que ele fez quando ele foi ungido rei de Israel. Ele tinha ali um aval que dava para ele a certeza que ele seria realmente o rei de Israel um dia. E ele continuou agindo como um simples pastor. Ele matou Golias e continuou agindo como um simples pastor até que chegasse o momento dele. E Davi está sendo trazido aqui por mim como esse grande exemplo de humildade, mas a gente pode tirar dessa história de Davi muitos pontos que nos ajudam a encontrar o caminho da humildade, o caminho que fez Davi ser uma pessoa tão humilde e tão abençoada por sua humildade. Bom, voltando àquilo que eu disse no começo do vídeo, a pessoa que você pensou como uma pessoa muito humilde, eu tenho certeza que essa pessoa que você pensou, ela tem humildade. Tenho certeza que essa pessoa que você pensou, ela já foi humilhada. Pode parar para pensar que realmente alguma vez na vida dela, ela já foi humilhada. E com a maioria das pessoas humildes, isso é uma coisa muito frequente. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Porque um dos pré-requisitos para uma pessoa ser humilde é ela passar por humilhações. Realmente ser humilde não é uma coisa que a gente só diz, eu vou ser humilde e pronto. A gente tem um processo que a gente tem que passar por ele. E esse processo também exige humilhações. Mas não vamos perder de vista os frutos da humildade. Um dos frutos da humildade, o principal deles, é que a pessoa humilde, ela recebe muitas graças de Deus. E muitas graças de Deus é tudo que a gente quer receber nessa vida. Quem recebe muitas graças de Deus é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que vai para o céu, é uma pessoa que adquire bens materiais também. E para te ajudar a ser uma pessoa mais humilde, eu vou te dar 3 dicas práticas para você entender como você pode ser uma pessoa mais humilde. A primeira delas é: humildade não é pensar que você é menos, é pensar menos sobre você. Para ilustrar esse primeiro ponto, tem uma história muito interessante de uma palestrante chamada Caroline McHugh, que ela diz o seguinte: quando ela era pequena, ela se apresentava junto com uma banda e um certo dia ela tinha que fazer uma apresentação para muitas pessoas e ali nos bastidores ela falou com a mãe dela, ela ali bem jovem, que ela não queria subir no palco. Então a mãe dela perguntou, mas por que você não quer subir no palco? É uma apresentação que todo mundo vai gostar, eu tenho certeza que você vai fazer um bom desempenho. E ela diz o seguinte, eu tô muito tímida, eu tô com muita vergonha de ser o centro das atenções. Então, a mãe dela faz uma cara de espanto e diz assim, minha filha, não seja tão convencida. Por que você acha que todo mundo veio aqui para te ver e para te observar?
pessoal, na verdade, eles vieram aqui para escutar uma boa música e saírem daqui felizes. Ou seja, quando você subir lá no palco, não ache que você é o centro das atenções. Na verdade, o centro das atenções deve ser o público. Você deve se concentrar no público e proporcionar para eles uma grande apresentação, um espetáculo de música. Esqueça de você e foque no público. E isso fez com que ela se desenvolvesse muito, com que ela se apresentasse com muito mais facilidade. E a mesma coisa serve para a gente. Diversas vezes nós achamos que nós somos o centro das atenções, mas na verdade o centro das atenções não deveria ser a gente. Então vamos nos colocar no nosso lugar e vamos pensar menos sobre nós e mais nos outros. Segundo ponto, se prepare para ser humilhado. Bom, igual eu falei sobre Davi, igual eu falei sobre Jesus, toda pessoa humilde passa por humilhações. Muito mais frequente do que pessoas que não são humildes. Se acostume com essa ideia de ser humilhado. Isso é um pré-requisito para você ser uma pessoa humilde. E quando eu digo para você se preparar, é igual você se prepara para qualquer outra coisa. Na hora H, você só pode performar aquilo que você já sabe. O seu grande desempenho em uma prova, ele vai depender do quanto você se preparou antes. A mesma coisa é uma situação em que você pode ser humilhado. Se você não tivesse preparado antes para uma situação de possível humilhação, você não vai reagir bem. Então você tem que se acostumar com essa ideia agora e não no momento ali do calor da situação. E quando eu digo também para você se preparar para ser humilhado, é sobre você se acostumar com a ideia de admitir erros, de oferecer ajuda, pedir ajuda, ser uma pessoa amável, porque todas essas situações podem nos levar à humilhação. Por exemplo, você admitir um erro e a pessoa te trucidar ainda mais por causa disso, você oferecer uma ajuda à pessoa e dizer que não precisa da sua ajuda, você ser amável e receber atos de egoísmo de volta. Tudo isso são situações de muita humilhação para a gente. Mas nós não devemos colocar o foco na recompensa que as pessoas podem nos dar. Nosso foco deve estar na recompensa que a humildade prometeu nos dar, que é receber a graça de Deus. E o terceiro ponto, talvez o principal deles, é pedir em oração para Deus te fazer ter um coração semelhante ao dele. Que coração foi mais humilde do que o de Jesus? Bom, pedindo em oração, nós receberemos se a nossa oração for sincera e com uma boa intenção. Então, ore a Deus pedindo humildade e certamente, seguindo esses 3 passos, você vai ser uma pessoa mais humilde e uma pessoa que vai receber muitas das graças de Deus. Um grande abraço, se inscreva no canal e curta o vídeo. Até a próxima!